E do EJA 2, tudo bem com vocês? Carlão, aqui. Ô, brabo! Galerinha, vamos dar continuidade hoje, né? Nós falamos sobre o assunto sobre misturas, né? Misturas eutéticas, azeotrópicas, né? E comum, né? Vocês ainda lembram do nosso último vídeo? Bem, nós fizemos no nosso último vídeo digamos, gráfico, 4 gráficos. Lembra? Eu vou colocar os 4 gráficos aqui, só para a gente ter uma noção. Os 4 gráficos aqui, que dá para diferenciar o que é uma substância pura, o que é uma mistura comum, o que é uma mistura eutética e o que é uma mistura azeotrópica. Foi isso? Nós colocamos. Pelos gráficos, dá tranquilamente. Observe que eu coloquei assim, para você ver lá. E aí você percebeu que quando o ponto de fusão, lembra? Quando o ponto de fusão e o ponto de ebulição forem totalmente o quê? Constantes, ou seja, não ocorrer variação, eu não tenho, no meu contexto, uma mistura, e sim uma substância que pura. Disse para vocês que a condição da substância pura deverá apresentar, tá? Ponto de fusão, eu posso botar aqui, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição totalmente o quê? Constante. Coloquei para vocês. Tranquilo? Daí, isso aqui é só para a gente retomar a nossa aula. Daí, eu coloquei no exemplo 2, olha lá, no exemplo 2, eu coloquei nesse sentido. Observe que também eu tenho o meu ponto de fusão aqui, olha. Observe. Só que o meu ponto de fusão começou aqui e terminou em outro ponto. E o ponto de ebulição começou aqui e terminou em outro ponto. Então eu posso dizer que o ponto de fusão e de ebulição aqui, eles estão o quê? Variando. E aí, continua sendo uma substância? Com certeza não. Vocês viram que é um tipo de mistura, né? É um tipo de mistura normal, que podemos também chamar de mistura o quê? Comum. Lembra disso? E disse para vocês o seguinte: para ter uma mistura comum, ou propriamente misturas, eu falei para vocês que deverá apresentar o ponto de fusão e o ponto de ebulição deles, eles vão ter que variar entre si, os dois têm que variar. Então, se eu perguntar, ou o Enem, ou a UEMA, cobrar, é a condição de ter uma mistura comum. Você vai dizer que o ponto de fusão e o ponto de ebulição tem que estar variado. É variável. Ou são variáveis. Nesse caso, teve uma terceira situação. Lembra que eu coloquei uma terceira situação? Que eu, no caso, alterei apenas. Olha lá. Disse para vocês que o ponto de fusão. Disse para vocês que o ponto de fusão. Ponto de fusão. E o ponto de ebulição. Observe que o ponto de fusão, ele começou em uma temperatura que permaneceu na mesma temperatura. Já o ponto de ebulição, ele começou em uma temperatura e terminou em outra. Veja bem que o ponto de fusão, ele está constante.
Porém, o ponto de ebulição, ele está variando. Aí eu disse para vocês, todas as vezes, então não é uma substância pura. Por que não é uma substância pura? Porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição tem que permanecer constante. E também não é uma mistura comum. Por que não é uma mistura comum? Porque o ponto de fusão e de ebulição tem que oscilar, tem que variar. Mas aqui houve oscilação só do ponto de ebulição. Então, nós chamamos essa mistura de mistura o quê? Eutética. Então, essa mistura, a condição de ter uma mistura eutética, o ponto de fusão, ele tem que permanecer constante, enquanto eu vou alterar o meu ponto de quê? De ebulição. Galera, isso aqui foi visto na nossa videoaula, na nossa última videoaula. Bem, vamos continuar. Nessa situação, e Carlão, e se eu fizer assim? Variou o ponto de fusão e o ponto de ebulição ele foi constante. Olha lá, o ponto de fusão, se você perceber, ele começou nesse ponto e terminou nesse. Começou no ponto e terminou no outro. Já o ponto de ebulição, ele permaneceu, tá, na mesma temperatura. Perceba aqui, meus futuros médicos, futuros engenheiros, futuros do nosso Brasil. Perceba aqui que o ponto de fusão, ele está o quê? Variando. E o ponto de ebulição, ele está o quê? Constante. Perceba aqui que não pode ser uma mistura, uma substância pura, porque os dois têm que estar constantes. Não é uma mistura comum, porque os dois têm que estar variando. Não é uma mistura eutética. É o contrário da mistura eutética. Por isso que nós chamamos de misturas, por isso que nós chamamos de mistura azeotrópica. Tranquilinho. Eu coloquei para vocês uma atividade relacionada a esse assunto. Essa atividade, vocês viram, tem uma atividade com 10 questões e tem uma atividade com 20 questões relacionada a substâncias e misturas, e depois relacionadas a esse assunto que nós vamos ver nesse exato momento. Carlão, você já falou de 3 misturas, está faltando a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Beleza? Então, vamos lá. Carlão, vamos falar primeiro da mistura homogênea. Bem, uma mistura homogênea, para quem? É uma mistura que vai apresentar, né? Que vai ser, digamos, o soluto vai ser dissolvido no solvente. Ou seja, vai me produzir uma única fase. Todas as vezes que essa mistura, eu tenho dois, por exemplo, uma mistura água com sal. É uma mistura? É, porque eu tenho 2 substâncias. Lembra disso? Aí eu vou lá e o que acontece com o sal? O sal vai ser dissolvido em água. E o solvente, a água, vai dissolver o sal. Então você tem que saber o que no caso, soluto e solvente. Imagine que eu coloco assim, sal de cozinha em água. Sal de cozinha em água. Ok? Sal de cozinha em água. Eu posso representar esse sal de cozinha em água no seguinte aspecto. Observe aqui que eu vou botar becker e vou colocar água e sal.
e vou fazer a mistura da água e do sal. Fazendo a mistura. A minha pergunta é saber quantos componentes apresenta essa mistura. Quantos componentes apresenta essa mistura? Quantos componentes apresenta essa mistura? Se você observar, eu posso dizer que a minha resposta é 2 componentes. Quais são esses 2 componentes? Me explica, Carlão, quais são esses 2 componentes? Com certeza, um dos componentes é a água e o outro componente é o sal. Por isso que eu digo que eu tenho 2 componentes. Até aí, creio eu que meus alunos do 2º ano e do REJA 2 não têm nenhuma dúvida sobre componentes. Que são componentes, Carlão, é a quantidade de substâncias diferentes naquela mistura. Se eu tenho água, sal e açúcar, eu vou ter 3 componentes. Água, sal e gelo. Aí gelo não é água, então eu vou ter 2 componentes diferentes. Ah, legal. Então não esqueça, componentes é a quantidade de substâncias que eu tenho diferente naquela mistura. Componentes, eu vou encontrar componentes, é a quantidade de substâncias diferentes que eu tenho nessa mistura. Legal. Depois que eu achei a quantidade de componentes, olha lá, depois que eu achei a quantidade de componentes, eu vou encontrar as fases dessa mistura. Fase de quê? Fase de agregação dessa mistura. E você sabe que eu tenho 3 fases de agregação. Fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Beleza? Tranquilo? Na boa? Bem, vamos analisar esse exemplo. Será que depois que eu misturei, fiz a mistura da água e sal, vai ter fase sólida? Observe que não formou corpo de fundo. Ou seja, o sal foi totalmente dissolvido pela água. Ou a água dissolveu todo aquele sal. Então, na questão, eu não vou ter fase sólida. Não vou ter fase sólida. Por que eu não vou ter fase sólida? Porque na situação, o sólido foi totalmente dissolvido pelo líquido. Ou seja, o sal foi totalmente dissolvido pela água. Será que eu vou ter uma fase líquida? Com certeza, eu vou ter uma fase líquida. Mas a fase líquida é constituída de quê? Essa fase líquida? A fase líquida é constituída de água e sal. O sal está totalmente dissolvido na fase líquida. O sal está totalmente dissolvido na fase líquida. Então eu tenho uma fase. Fase gasosa. Água e sal no momento de gás, não tem mistura de gás. Então observe que eu tenho uma única fase. Gente, todas as vezes que eu tenho uma determinada exemplo,
que me apresentam dois ou mais componentes e apenas uma fase, nós vamos chamar esse sistema de sistema homogêneo. O que é um sistema homogêneo? É aquele sistema que vai apresentar uma única o quê? Fase. Ah, Carlão, e se apresentar mais de uma fase? Aí eu não vou ter um sistema homogêneo. Eu vou ter um sistema o quê? Totalmente heterogêneo. Totalmente heterogêneo. Até aí, fui claro, meus queridos alunos, fui claro, meus alunos do EJA 2, fui claro, meus queridos alunos, tá? Então, vamos dar continuidade ao nosso processo. Então, vamos lá. Certinho? Então, vamos lá. Bem, resolvendo essa questão, olha aqui, estou só aprimorando aqui o quadro, resolvendo essa estrutura, tá? Então, observe, o sistema homogêneo é um sistema que vai me produzir uma única o quê? Fase, tá? Bem, todas as vezes que eu tenho dois ou mais componentes apresentando uma única fase e o sistema é homogêneo, a mistura em si ela vai ser chamada de mistura homogênea. Por que eu sei que é uma mistura homogênea? Porque eu percebi que a água dissolveu todo o sal. Ou seja, a água dissolve o sal. Então, toda vez que uma determinada substância dissolve outra, a mistura é homogênea. Beleza? Nós falamos na química do primeiro ano. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. E apolar dissolve apolar. Tranquilo? Beleza? Então, olha lá. Qual seria a definição de mistura homogênea? Mistura homogênea é toda e qualquer mistura que o solvente vai dissolver o soluto. Ou o soluto vai dissolver o solvente. Tranquilo? Mas existe uma situação que eu chamo a atenção de vocês, chamo a atenção, meus futuros médicos, de vocês, água mais gelo mais sal. Água mais gelo mais sal. Vamos analisar água, gelo e sal? Se eu for analisar água, gelo e sal, eu tenho que fazer a seguinte análise. Só um instante, deixar Carlão ajeitar a nossa câmera. Carlão está apanhando aqui, mas está aqui. Aqui ficou legal agora, beleza? Vai desculpando, né? Mas é assim. Vídeo amador, não profissional, é assim mesmo. Mas vamos analisar. Quantos componentes eu tenho? Quantos componentes? Aí você me diz que componente são aquelas substâncias totalmente diferentes na mistura. Isso, eu disse isso. E volto a afirmar. É exatamente isso. Então, o que eu vou ter aqui, futuros médicos? Quantos componentes eu tenho? Eu vou ter 2 componentes. Não, eu também vou 3, Carlão. Não, mas veja bem. Quais são os 2 componentes diferentes que eu tenho aí? Água e gelo é o mesmo componente. Porém, estados totalmente o quê? Diferentes. Tá? Carlão, se tiver estado diferente, mas água não é gelo, não é a mesma substância? Então eu considero apenas um componente. E sal é outro.
Beleza? Então eu tenho dois componentes diferentes. Logo eu crio uma mistura. Agora eu vou saber, depois que eu achei, a quantidade de fases. Para que eu quero saber, Galão, a quantidade de fases? Para saber se o sistema é homogêneo ou heterogêneo. Sistema homogêneo é aquele que apresenta uma única fase. Sistema heterogêneo é aquele que vai apresentar duas ou mais fases. Lembra desse contexto? Vai lá. Então vamos lá. Aí eu sempre coloco assim. Eu não sei se eu vou ter fase sólida. Eu não sei se eu vou ter fase líquida. Eu não sei se eu vou ter fase o quê? Gasosa. E não vou saber. Vou ter que analisar. Será que eu vou ter fase sólida? Será que eu vou ter fase líquida? Será que eu vou ter fase gasosa? Eu tenho que fazer. Beleza. Então vamos analisar a nossa mistura. Deixa bem claro que estou analisando aquela mistura. Eu tenho fase sólida? Sim, eu tenho uma fase sólida. Uma fase sólida. E qual a fase sólida dessa mistura? A fase sólida dessa mistura vai ser quem? O gelo. Pronto. A fase sólida dessa mistura será o gelo. Vem cá, qual será a fase líquida? Eu tenho fase líquida? Tenho uma fase líquida. Quem é a fase líquida? A água e o sal que foi todo o quê? Dissolvido. Eu tenho uma fase líquida. Eu tenho gasosa? Não. Essa fase gasosa, o ar atmosférico é uma fase gasosa que tem várias misturas de gases, nitrogênio, oxigênio, vapor d'água e vai embora. Água gasificada, água com gás. Então tem algumas fases gasosas. Beleza. Mas aqui no contexto não tem. Olha, eu descobri duas fases. Então eu descobri que nesse exemplo, o meu sistema, ele vai ser o quê? Heterogêneo. Heterogêneo. O sistema aqui vai ser heterogêneo. Mas a mistura, será que a água vai dissolver o sal? E com o passar do tempo, o gelo não é água, está diferente? Não vai ter uma mistura homogênea ou heterogênea? Parabéns que disse uma mistura o quê? Homogênea. Veja bem, o que é uma mistura homogênea? Porque a água vai dissolver o sal. E o gelo, ao passar do tempo, ele vai ser o quê? Derretido, porque a substância é a água. O estado é diferente. Então, a mistura é homogênea. Perceba que numa mistura homogênea, eu tenho dois tipos de sistema. Uma mistura homogênea com sistema homogêneo e uma mistura homogênea com sistema o quê? Heterogêneo. Não esqueça que toda mistura homogênea poderá apresentar dois sistemas. Um sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Tranquilo, sem nenhum problema, meus queridos alunos do segundo ano. Beleza. Então, na mistura heterogênea, é quando o semelhante não dissolve o semelhante. Você pode botar a quantidade de água que você quiser, mas ela não dissolve. Legal? Ela não dissolve. Só para a gente finalizar a nossa videoaula de hoje. Para nós finalizar a nossa videoaula de hoje, eu vou colocar aqui para vocês. Água, sal e areia. O que eu tenho que analisar primeiro, futuros médicos? Eu tenho que analisar quantos componentes?
Aí você vai saber logo me dizer que são 3. Por que 3? Uma substância, água é uma substância, sal é outra substância e areia é outra substância. Legal! Aí depois disso, fases. Será que eu vou ter fase sólida? Vamos analisar. Sim, uma fase sólida, areia é uma fase. Será que eu vou ter fase líquida? Sim. Quem vai ser a fase líquida? Sal e água. Será que eu vou ter fase gasosa? Não. Então veja bem que o sistema, ele vai ser um sistema o quê? Totalmente heterogêneo. E a mistura vai ser homogênea ou heterogênea? A areia. A água consegue dissolver a areia? Se eu botar eu posso botar uma quantidade de água que for, mas ela nunca vai ser o quê? Misturada. Então, nesse caso, a mistura vai ser o quê? Heterogênea. Não é lindo essas questões? É espetacular. Galerinha, coloquei para vocês, né? Se vocês perceberem, eu coloquei umas questões envolvendo misturas e substâncias para vocês nessa semana passada. E eu que gostaria muito que vocês respondessem no nosso caderno de química. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre reações químicas. Reações. E a primeira, mas antes, falando de reações químicas, nós temos que falar de 2 leis. Lei da conservação da massa e lei das proporções definidas, ou constantes. Lei de Lavoisier e lei de Proust. Porém, ficará para o nosso próximo vídeo. Galerinha do 2º ano! Foi um prazer, galera, rever vocês. Tchau, do Brabo. Abraços. Fui. Tchau.